Salve, salve, galerinha! E aí, preparados para aquela aulinha espertíssima sobre um tema fundamental, tema do romance de 30, também chamada de a prosa de 30, e é importante a gente se ligar, galera, que essa aula aí trata de um tema que vocês têm de estar muito bem preparados para responder, tá? Essa prosa de 30, na verdade, ela é diferente de toda a prosa regionalista anterior, pessoal, porque ela é um pouco mais universal, tá? Então começa a aparecer aí temas como a miséria nordestina, temas como a miséria nas grandes cidades brasileiras, mas aí começa a aparecer temas que são temas mais universais, tá? Então a miséria não é uma miséria. Esse quadro aqui, que é o quadro que colocam, chamado Massacre, do Lazar Segal, né? Na verdade, é uma obra que já remete à preocupação com a guerra. Então é importante a gente perceber que essa geração, a partir de 1930, ela começa a se preocupar também bastante com grandes temas sociais brasileiros, mas nunca esquecendo, nunca perdendo de vista que o Brasil é um pedaço de um planeta, né? E esse é um detalhe relevante aí. Lembrando a vocês que nós estamos aqui nessa fase, é a segunda fase modernista, a fase da geração de 30, vai de 30 a 45, e tem como marca diferenciada justamente esse aspecto aí de um regionalismo muito marcado. Esse regionalismo não veio gratuitamente não, tá, pessoal? Toda essa força cultural do Nordeste, ela já tinha começado no século XIX com a escola de Recife, por volta de 1880, 1870, 1880, com a reunião de diversos intelectuais nordestinos. E em 1926 acontece uma nova edição dessa reunião de intelectuais nordestinos através do Congresso Regionalista, e sai um manifesto, um manifesto regionalista parecido com aqueles manifestos que os paulistas estavam lançando desde a geração de 22 da Semana de Arte Moderna, como a gente viu. E esse manifesto regionalista, ele coloca em pauta tradições e dados característicos do Nordeste. Eles não querem dizer que o Nordeste é a arte brasileira, vejam bem, mas eles querem resgatar a tradição popular do Nordeste como uma forma de criar uma identidade para todo aquele, né, imenso contingente populacional ali. E aí começam a aparecer diversos problemas dessa sociedade. Além da preservação dessas tradições populares aqui, começam a aparecer os diversos problemas, que são os problemas do latifúndio, da seca, o problema da jagunçagem. Lembra a geração de 30, a geração do Lampião, Antônio Silvino, um monte de cangaceiros famosos aí. Desses autores aqui, cabe destacar que o José Américo de Almeida é o primeiro romancista a lançar um romance classificado como obra da geração de 30, José Lins do Rego é o criador de Menino de Engenho, e Gilberto Freire de Casagrande e Senzala, todos livros, de certa forma, apontados para esse aspecto aí. No conjunto, o que a gente vai ter aí, galera, são alguns escritos que eu queria chamar a atenção de vocês, são os escritores. Então a gente tem aqui José Lins do Rego, a gente tem Jorge Amado, a gente tem esses dois ali e a Raquel de Queiroz alinhados com o Nordeste, mas não se esqueçam que a gente tem na geração aí também o Érico Veríssimo, né? Que é um regionalista que trata a Pampa Gaúcha lá. E é importante a gente salientar, então, que começa a aparecer romancistas de diversos outros pontos do Brasil, diferentemente da primeira fase, que foi muito marcada, como a gente viu, pela Semana de Arte Moderna e por escritores, principalmente paulistas, né? O carioca Manuel Bandeira também, mas é importante a gente perceber que agora o resto do Brasil começa a botar a boca no trombone. Eu, em vez de ficar dando toque aqui para vocês, gostaria só de chamar a atenção de vocês para esse caráter aqui, o caráter do neorrealismo, que vocês têm definido lá na panorâmica que eu dei sobre esse movimento, e também a ideia de uma narrativa que é uma narrativa intimista, narrativa que é uma narrativa mais, né, esses autores, falar a verdade, não são tão famosos assim, tá? Os autores famosos são os neo-regionalistas aí. Vamos dar uma olhadinha então
no conjunto da obra? José Lins do Rego. José Lins do Rego é o autor que trata dos grandes engenhos e da queda desses engenhos e do surgimento das usinas na realidade nordestina. Tá? Então é o processo de industrialização. O Brasil todo, se vocês se lembrarem, né, da história, o Brasil todo passa por um processo de industrialização, o Nordeste não vai ficar atrás. É o que acontece com as usinas que substituem os engenhos. E nota que os engenhos eram estruturas de produção de bens que subsistiam desde 1500, desde o começo, né, da era colonial brasileira lá, né? O Jorge Amado já vai ser um autor que trata da realidade da Bahia, né? E nessa realidade da Bahia, a Bahia viveu o ciclo do ouro, do cacau, né, gente? O ouro era uma riqueza, o cacau era uma riqueza tão valorizada como o ouro. Os caras se mataram lá e ele escreve sobre esse processo. Quando chega no final, ele escreve também sobre o surgimento, a perda, a decadência daquele coronelismo cacaueiro. Tá? Por quê? Porque começa a aparecer um novo tipo de capitalismo que suplanta, que supera, que esmaga esse coronelismo. Já a gloriosa Raquel de Queiroz vai falar sobre a realidade cearense, né? Do mesmo modo, o glorioso Érico Veríssimo vai falar sobre a realidade gaúcha. Então são diversos autores. Eu fiz uma separação aqui para a gente ficar bem inteirado desse assunto. O primeiro livro que lança em cena o romance do Nordeste, o romance de 30, o romance social, é esse livro aqui chamado A Bagaceira, do José Américo de Almeida, que retrata o sofrimento de uma família de retirantes que foge da seca para a zona da mata, né? E ali na zona da mata a miséria não é menor. Tá? A miséria é terrível também, a menina acaba sendo seduzida pelo dono da fazenda, então tem esse assédio. A ideia é a ideia de uma miséria, que é uma miséria financeira, mas também uma miséria existencial bem grande. Tudo isso, né, elucidando o drama desses retirantes do sertão. Um tema que vai ser um tema muito comum. Tá? Menino de Engenho é um dos primeiros livros também, aí, ó, né? Um livro de 32, vem do comecinho. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que o próprio José Lins do Rego classificou esse ciclo como o ciclo da cana-de-açúcar. Ah, por quê, pessoal? Porque estava centrado naquela estrutura do engenho. Então, quando ele escreve Menino de Engenho, ele coloca um personagem que é um personagem chamado Carlos de Melo, e esse personagem chamado Carlos de Melo, ele mora no engenho do Santa Rosa, um engenho que fica na Paraíba e que é mantido pelo Coronel Zé Paulino. O Coronel Zé Paulino é um exemplo daqueles coronéis, né, que lidava com aquela estrutura monstruosa, um território imenso, todo ele sob o seu poder. Na visão do Menino do Engenho, o Zé Paulino é um homem justo, é um homem, sabe, é aquela coisa do Casagrande Senzala lá do Gilberto Freire, tá? Esse contexto é um contexto importante porque, na verdade, o próprio José Lins do Rego viveu essa realidade. Então a gente chama atenção para o fato de que existe muito de memorialismo, muito de recordação, muito de, né, o que eu vivi quando eu era criança, tanto em Menino de Engenho quanto em uma série de outros livros. Agora é interessante a gente perceber que esse livro, o que coloca em evidência aqui o Carlos de Melo, ó, ele depois vai ter sua continuidade com Doidinho, com Banguê. O moleque Ricardo é um desdobramento, que é um personagem coadjuvante de Menino de Engenho, grande amigo, né, do Carlos de Melo, só que o Carlos de Melo é filho de dono de engenho, e o moleque Ricardo, tá, é um pobre moleque de bagaceira, que tem um fim triste. Então o José Lins do Rego, de certa forma, retrata isso. Só que é interessante a gente perceber que ele tinha dito que ele acabaria com o ciclo com o livro Usina, em 1936, mas não foi bem isso que aconteceu.
Na verdade, o grande romance do ciclo da cana-de-açúcar dele vai ser Fogo Morto, que é um livro bem tardio, né? Um livro que ele já escreve na década de 40, e nesse livro, Fogo Morto, ele coloca verdadeiramente a decadência dessa estrutura para todos, sempre substituído pela estrutura da usina, tá? Então é importante a gente perceber que o personagem Coronel Lula de Holanda, por exemplo, exemplifica esse coronel decadente, esse cara que já teve grande poder e que hoje não tem mais poder. Aparece uma figura muito rica na literatura brasileira chamada Capitão Vitorino, que é um cara que não tem riqueza, mas ele afronta os poderosos sempre defendendo os pequenos. É uma espécie de Quixote sertanejo. Aparece também o mestre Zé Amaro, que simboliza o quê? A decadência do artesanato. Claro, se começa a aparecer a industrialização, ninguém mais vai querer comprar a cela vendida pelo mestre Zé Amaro. E ele mora de favor no engenho Santa Fé, gente, acaba sendo expulso do engenho. Um final triste, tá? Um final triste para ele, porque ele representa o fim do artesanato. E outro personagem tipo também daquele contexto é o Antônio Silvino, um chefe cangaceiro que vai perdendo poder gradativamente à medida que o Estado brasileiro vai se fortalecendo. É o fim do Lampião, é o fim do capitão Antônio Silvino, é o fim de diversos cangaceiros, do cangaço como uma força social no Nordeste, isso retratado devidamente tudo pelos José Lins do Rego aí, tá? Uma expressão só que eu acho que faltou aí no nosso materialzinho, mas eu queria colocar para vocês. Eu queria chamar a atenção de vocês para linguagem, tá? A linguagem dele é uma linguagem lírica, a linguagem desse cara aqui é uma linguagem muito marcada pelo lirismo, sobretudo um lirismo sentimental. Então é importante a gente ter evidente esse aspecto que ele tem um estilo, que é um grande contador de histórias, o José Lins do Rego. Tá? Para quem não conhece também, é uma leitura legal. E eu aconselho bastante. Agora, esse livro aqui é um livro fundamental. Por quê, pessoal? Porque é escrito por uma mulher, a Raquel de Queiroz, ao lado da Cecília Meirelles, começa a aparecer na literatura brasileira. E o que é importante vocês perceberem? Que elas eram professoras, gente. Por quê? Porque quando começa a aparecer a figura da professora normalista, a mulher brasileira consegue, né, botar a cabeça lá fora d'água desse mar, desse oceano machista, chauvinista brasileiro. E a partir desse momento, então, começam a aparecer grandes escritoras. O romance O 15 tem como protagonista a figura de uma professorinha Conceição, filha de donos de fazenda também, e que vive uma seca terrível no Ceará em 1915. E como vive essa seca terrível, ela acaba presenciando a retirada da família do Chico Bento, uma família de miseráveis que foge da seca. Aqui, nessa história em quadrinho, é o que a gente vai ver aqui, né, pessoal? A família de retirantes, muito pobre, uma família marcada por esse aspecto aí, que é o aspecto da pobreza, né, retirando-se. É um livro de uma tristeza que vocês não têm noção. Tá? De uma tristeza que vocês não têm noção. É o grande livro da Raquel de Queiroz, lança a Raquel de Queiroz para a literatura brasileira como uma das grandes vozes femininas da nossa literatura. Outro escritor dessa geração também é o glorioso Jorge Amado, um monstro da literatura brasileira. Jorge Amado tem nesse romance aqui o seu clássico. Tá? Então vamos começar pelo fim. Terras do Sem Fim é um clássico. Por quê? Porque ali no Terras do Sem Fim ele coloca a luta pelo controle do cacau. Né? Aparece a ideia de duas famílias, o senhor Badaró é o líder de uma das famílias, o Horácio Silveira, o coronel Horácio Silveira, líder de outra família, e eles lutam pelo controle das terras cacaueiras, como eu falei para vocês, a grande riqueza da Bahia daquele momento. Tá? Então é um livro marcado pela violência,
o coronelismo era um fenômeno comum, né? O coronel muitas vezes se servia dos seus próprios jagunços, dos seus próprios cangaceiros para tomar o poder. E Terras do Sem Fim marca o romance por excelência que sintetiza esse ciclo do cacau, o que não quer dizer que não haja referências ao cacau nos outros livros do Jorge Amado, tá? Agora aqui a gente já tem um romance que é um romance diferente. E por que um romance diferente? Porque Capitães da Areia, que é um livro de 1937, ele é o nosso primeiro romance sobre o problema dos menores abandonados, tá? É interessante isso, né? Porque é um problema que está aí desde a década de 30 e pelo jeito não se resolve, né? Quem sabe Deus nos ouça e resolva esse problema, porque os homens brasileiros não estão dando jeito, então vamos apelar para Jesus, né? Mas Capitães da Areia é um romance de 1937 e é um romance que ele aborda a existência de um bando de menores abandonados na Bahia. Por que o romance é chamado de romance proletário? Porque é um romance político. É um romance político aqui. Ele denuncia, ele usa o romance aqui como uma espécie de denúncia da necessidade de ação política, tá? O romance proletário, ele é um romance preocupado com a ação política de cunho comunista mesmo, tá? O Jorge Amado era deputado do Partido Comunista em 1945, quando promulgou a lei que isentava o livro de impostos. Exatamente. Né? E em 1945, o Jorge Amado escreve o romance, em 1937, o Jorge Amado escreve o romance Capitães da Areia, gente, e coloca em evidência um bando de moleque que é um moleque fora da lei e ele diz, cara, eles são só uma consequência de uma sociedade injusta. Vocês podem não gostar, mas é isso aí que vocês vão ter cada vez mais, né? Parece que não estava errado, tanto é que hoje eu e vocês que sabemos como é que é o quadro nas grandes cidades brasileiras, podemos dizer que ele não estava errado. Então, é um romance proletário porque defende uma ação política. No final do romance, inclusive, o Pedro Bala se torna um líder político de corte esquerdista, tá? De corte comunista. Agora, Gabriela Cravo e Canela é uma obra que inaugura um outro tipo de romance na obra romanesca do Jorge Amado, que é o romance de costumes. Vocês já podem notar que cravo e canela são temperos, ó. São temperos de uma arte culinária. E a culinária, eu e vocês sabemos, ela marca uma identidade cultural. E essa identidade cultural aparece muito bem na figura da cozinheira Gabriela Cravo e Canela. Aparece também diversos malandros nessas obras, né, que são os malandros características. Aqui é o Quincas Berro d'Água, é um cara cujo nome é Berro d'Água, porque um dia deram um copo d'água para ele bebeu e ele deu um grito que foi ouvido em toda a Bahia. Tá? Tamanha a aversão dele à água, né? Por que ele gritou? Gritou porque não era pinga, tá? Então, basicamente, esse aí é o grande dilema do Quincas Berro d'Água. É interessante a gente perceber ainda em Gabriela Cravo e Canela, gente, que é uma história belíssima também e que coloca, né, uma união entre o Nassib, que é um cara todo certinho, ele é comerciante, ele quer se casar com a Gabriela, ele quer tornar a Gabriela uma mulher dele, e a Gabriela, que é a cozinheira, mas é uma sertaneja, uma mulher que veio do sertão, e ela não se adequa àquela vida de senhora que o Nassib quer, é uma senhora casada com ele é um homem rico, ele quer uma nobreza, e a Gabriela não se adequa àquela vida. Então a Gabriela, de certa forma, ela celebra um valor fundamental, né, para o povo na ótica, na lógica do glorioso Jorge Amado. E esse valor
é o valor da liberdade, tá? Ao lado disso, num plano paralelo, tem um outro eixo do romance, que é o eixo do romance que opõe o Coronel Ramiro Bastos, né, o Coronel do Cacau, e o Mundinho Falcão. O Mundinho Falcão que representa a nova política, uma política tocada agora com o apoio dos capitalistas. E é interessante a gente perceber que quando a gente chega ao fim do romance, a gente percebe que agora os valores do cacau não tem mais nada a ver com quem planta, com quem colhe, com quem embarca. Os valores do cacau são definidos, é na bolsa de Wall Street, e isso determina uma perda de poder brutal para esses senhores do cacau. Então é importante a gente perceber esse caráter aí crítico, mesmo em um romance de costumes escrito pelo Jorge Amado. E o outro autor, pessoal, o outro autor é o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo é um cara muito humanista, tá? Sonhou sociedades fraternas. Aliás, quem conhece a literatura do Luiz Fernando Veríssimo sabe que ele é um sujeito hiper preocupado com essa ideia de criar uma sociedade solidária, né? E aí, nesse sentido, a gente geralmente divide a obra dele também, que é uma obra numerosa, em três tipos. Primeiro, a obra dos romances urbanos, né? A obra dos romances urbanos, tá? Tem aqui em Clarissa a história da menininha que cresce e que já é um modelo de menininha mais emancipada, como eu falei para vocês, de Raquel de Queiroz. Ela já tem umas ideias que são umas ideias mais libertárias, né? Então Clarissa já põe em evidência esse novo tipo de mulher que começa a aparecer no Brasil lá pela década de 30, tá? Esse aqui é o grande clássico dele, que é o romance histórico O Tempo e o Vento, tá? É uma trilogia, na verdade, O Tempo e o Vento é formado por 3 partes, são em algumas edições 6, em algumas edições 7 livros, e tem toda a formação da elite gaúcha desde a sua origem até 1745, tá? Então fala de personagens que são personagens que catapultaram o Rio Grande do Sul a essa importância geopolítica que tem na realidade brasileira ainda hoje. Eu e vocês sabemos, né? João Goulart, presidente brasileiro, Getúlio Vargas, o grande nome do século XX no Brasil, são lideranças políticas gaúchas, tá? Então é importante a gente perceber que O Tempo e o Vento resgata essa história, contando a história da elite gaúcha brasileira, que começa, é uma história que começa em 1745, portanto lá durante o episódio das missões, tá? E vai até 1945, que é o ocaso do Vargas, o primeiro ocaso do Vargas, que voltaria depois em 1950 eleito nos braços do povo. Para nós, O Tempo e o Vento é de vital importância, porque ele assinala como é que se formou essa oligarquia gaúcha. E como ela se formou, né? Ela se formou principalmente por 2 valores. Primeiro, o valor da terra, né? O valor da terra sintetizado por uma família homônima, a família Terra, que é a família de fazendeiros. E de outro lado, o valor guerreiro, né? A ideia de que era na base da bala que essa elite gaúcha aí ia conseguir se firmar. E geralmente, finalmente, na década de 30, foi através de uma revolução, né, armada que o Vargas chegou ao poder. E aí, nesse sentido, o capitão Rodrigo, que tem o sobrenome Cambará, é o sujeito com que, unido, né, a uma filha da família Terra, acaba juntando essas 2 características, esses 2 aspectos bem marcados dessa elite gaúcha que chega ao poder com a geração do Getúlio Vargas, tá? Então é importante a gente perceber que também, além desse romance, que é o romance histórico, ele vai escrever romances que são romances políticos, tá? E esse romance político aqui é um romance de 1971, que é muito importante porque ele conta a história, ele relata, ele narra a história de um bando de defuntos que não tinha sido sepultada por causa de uma greve de coveiros. E aí o que acontece? Eles
retornam para a cidade exigindo, a cidade de Antares, onde eles moram, exigindo o sepultamento. Nota que é a história do zumbi aí, que vocês, né, que a gente vê aí e tal, o Érico Veríssimo já tinha escrito isso. E por que ele faz isso, né, gente? E, na verdade, ele faz isso porque nós estamos diante de uma ditadura militar, né, e essa ditadura militar financiada por grandes grupos de multinacionais. Foi uma ditadura civil e militar. Nunca esqueçamos. E aí ele coloca ali um monte de empresas que eram empresas que estavam comprometidas com greves sistemáticas. Então vocês notem o nome das empresas, ó, é tudo nome de empresa estrangeira. É o frigorífico Pan-Americano, a Companhia Franco-Brasileira de Lã. Vocês notem então que existia, e ali, né, não a usina, mas a Companhia de Óleos Comestíveis Sol do Pampa, Mr. Shang Lin, e ali, ao lado desses caras, os coronéis que também achavam abusivo os caras querer fazer, imagina, peão de obra, querer fazer greve. Então, o livro ele usa desse realismo mágico para fazer uma crítica social a esse regime, que era o regime ditatorial, torturador brasileiro, que a gente conhece ali da década de 64 e tal. Né? E, basicamente, é isso aí o que acontece com o literato, né? O sujeito inteligente. A inteligência vence sempre. A inteligência vence invariavelmente, tá? Até mesmo ser sepultada e se eletrocutada e sepultada. Por quê? Porque os fantasmas voltam a nos assombrar sempre, sempre, sempre. Beijo grande em todos vocês, amados. Uma ótima semana para todos vocês e a gente volta a se falar aí naquelas aulas ali de segunda-feira, nas lives. Um abraço, até mais, povo!